Paz do Senhor Jesus, eu sou o pastor André da Congregação Maranata SP Brasil. Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus. Estou na madrugada aqui lendo a palavra, senti de deixar um versículo para o teu coração, amém? Eu quero abençoar você que abriu o vídeo, quero abençoar você que está dando credibilidade à palavra de Deus, amém? Tem uma palavra forte para o teu coração. Não é fácil de ouvir esta palavra, mas é uma palavra que pode nos salvar, uma palavra que pode nos curar, uma palavra vinda de Jesus Cristo, uma palavra genuína e primitiva. Amém? Evangelho segundo escreveu João, capítulo 6, versículo 54, diz assim: quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia, disse Jesus. Essa foi uma das mensagens mais difíceis que Jesus pregara. A Bíblia diz que quando Jesus pregara esta mensagem, muitos se escandalizaram. Muitos não andavam mais com ele. Muitos disseram: duro é este discurso, quem pode ouvi-lo? Imagina Jesus Cristo, imagina o Messias Todo-Poderoso pregando. E mesmo assim pessoas se endureceram os vossos corações e não quiseram ouvir a palavra de Deus, não receberam a palavra, se entristeceram. A Bíblia diz que Simão Pedro ele se levanta e ele nos dá o maior exemplo. Simão Pedro se levanta e ele diz: Senhor, para onde iremos? Pois só tu tem palavras de vida eterna, porque Jesus se entristeceu. Quando Jesus percebeu que muitos se escandalizaram, ele também pergunta para os 12: querei-vos também retirai-vos daqui? E Simão Pedro então se levanta e declara isto: não temos para onde ir, Senhor. Para onde iremos? Tu tens a palavra de vida eterna. Muitos hoje têm se escandalizado com o Evangelho. Muitos hoje não querem mais pregar o verdadeiro Evangelho. O Evangelho que ainda nos constrange. O Evangelho que traz aquele das trevas para a luz. Que mostra o pecado dos pecadores. Que descobre aquilo que é ilícito. Que tira muitos pecados daqueles que estão crendo que pecado não é mais pecado. Um Evangelho que ainda nos limpa, que ainda nos salva. Um Evangelho que foi pregado desde o começo e não mudou, ele não muda. O apóstolo Paulo escreve: ainda que vier um anjo reluzente pregando outro Evangelho, tenham este por anátema, ou seja, que seja vã, que nós possamos repreender outro tipo de Evangelho que está sendo pregado. Evangelho de facilidades, um Evangelho que pode tudo, um Evangelho que dá liberdade para que muitos possam estar com um pé na igreja e outro no mundo. Perceba, Jesus disse: quem não comer a minha carne nem beber o meu sangue tem vida em si mesmo. Os versículos adiante ele vai dizer que ele vive pelo Pai e quem vive por ele terá a vida eterna. Ele vai dizer: quem se alimenta por mim e vive por mim. Ele está falando de um alimento espiritual. Ele está falando do alimento que é obedecermos a palavra. Ele está falando do alimento que é ter prazer, ter alegria, ter gozo espiritual em praticar, em viver, em obedecer a santa palavra de Deus. Se alimentar de Jesus é se afastar de toda inveja, de todo mal, de toda lascívia, de toda prostituição, se afastar das drogas, se afastar das coisas erradas, dos escândalos. O apóstolo Paulo vai dizer: eu tudo posso, mas nem tudo me convém. Tem gente que não sabe discernir o que é isto, nem tudo me convém. Você como homem de Deus, você como mulher de Deus, não pode participar da mesa do mundo e da mesa do Senhor, não.
Muitos têm se apartado da casa de Deus, muitos têm procurado outras igrejas onde oferecem facilidades e são entendidas e ditas como igrejas de cabeças abertas. Não, são igrejas onde o inimigo, o diabo, achou uma brecha para corromper, para dar outro alimento que não é da mesa do Senhor. E muitos estão se alimentando de coisas ilícitas, podres. Sabe, muitas vezes o Evangelho nos constrange, não é fácil viver aquilo que Jesus quer que vivamos. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 14, versículo 21, Jesus vai dizer claramente, aquele que guarda, aquele que tem a minha palavra e guarda os meus mandamentos, este é o que me ama. E se alguém me amar, será amado por meu Pai, eu também o amarei e me manifestarei a ele. Eu queria que você fizesse uma reflexão. Você está se alimentando de quê? Você está vivendo pela palavra? Você está se alimentando da palavra? Você está se alimentando de santidade? Você está se alimentando de oração, de jejum, de consagração? Você está se alimentando de comunhão? A tua alegria, o teu prazer está na casa do Senhor? A tua felicidade é viver e cumprir aquilo que o Evangelho, aquilo que a palavra de Deus nos manda, porque isto é alimento para que não possamos cair, para que não possamos enfraquecer. Muitos têm se desviado, muitos têm se afastado, muitos não conseguem mais ficar de pé, muitos não conseguem mais voltar para a casa do Senhor, porque provou de outros alimentos, porque quis se alimentar da mesa do Senhor e da mesa do mundo. Não. Jesus disse: quem comer a minha carne, quem beber o meu sangue, quem se alimentar de mim, este tem vida em si mesmo. Quem fizer isto, no último dia eu ressuscitarei. Deus está falando com pessoas. É noite de você voltar a se alimentar só da mesa do Senhor. É noite de você deixar coisas erradas. Hoje é noite de você fazer uma reflexão e parar de se alimentar das coisas do mundo e parar de viver uma dupla personalidade. Na igreja uma pessoa, na rua outra. Na igreja uma pessoa, no trabalho outra. Na igreja uma pessoa, em casa outra. Não. Porque quando as pessoas vivem isto, quando as pessoas vivem assim, elas não estão preenchidas e se alimentadas, nem alimentadas com o alimento espiritual de Deus, que vem de Jesus, que vem da sua palavra. Por isso há uma fraqueza, por isso que há pessoas que estão em depressão, por isso há pessoas que não sentem mais a presença, por isto há pessoas que não conseguem mais se firmarem na casa do Senhor por causa do alimento. Estão provando de outras coisas. Deixa eu te dar um exemplo rápido, abrir um parênteses. Quando você não se alimenta de arroz e feijão, você fica fraquinho. Quando você não bebe água, você começa a se enfraquecer. Daqui a pouco você não consegue mais andar, daqui a pouco você não consegue mais interagir, trabalhar, não consegue mais ter forças físicas. Pois assim, aqueles que não conseguem mais se alimentar da palavra, aqueles que não obedecem mais, aqueles que não têm uma aliança com Deus. Infelizmente, estes estão se enfraquecendo, estão morrendo, não tem mais forças de estar na casa do Senhor, não tem mais alegria em verbalizar, como Davi falou, como Davi um dia nos deu um maravilhoso exemplo e disse: alegrei-me quando me disseram,
Vamos à casa do Senhor. O salmista vai dizer: mais vale um dia na casa do Senhor do que 1000 dias fora. Davi vai dizer que, quem me dera se eu habitasse na casa do Senhor por toda a eternidade, por longos dias. Ele deseja estar na casa do Senhor, porque ele se alimenta da mesa do Senhor, só da mesa do Senhor. Vou terminar o vídeo. Muito obrigado por ouvir. A pregação não foi fácil. Eu creio que às vezes a pessoa fica querendo que Deus fale com ela da maneira que ela quer ouvir. Sabe o que é pregar prosperidade? Sabe o que é pregar para que Deus possa realmente agir em tua vida? A maior pregação onde pode nos trazer prosperidade, onde pode nos trazer bem-estar, onde pode nos trazer as bênçãos do Senhor, que enriquece não acrescenta dores, é fazendo com que você restaure o teu altar, se refaça com Deus, volte a ter comunhão com teu Pai, volte a ser noiva do Cordeiro, volte a ser exclusivo só do Senhor, e Ele será para ti também, exclusivo para ti. Ele será para ti também como Pai. Jesus disse: olha, eu me alimento do Pai, eu ouço o Pai, por isso o Pai é comigo, eu vivo pelo Pai. Ele está dizendo: pois se alguém se alimenta de mim, também vive por mim. Amém. Busque primeiro o reino e a sua justiça, e o que você necessita Ele acrescentará. Aleluia. Deus abençoe a tua vida. Jesus está falando com vidas. Para de se alimentar do mundo. Não dá para viver na igreja no mundo. As coisas que o mundo nos dá são, e já me deu, mas são passageiras. O diabo nos dá, mas com outra mão ele toma e ainda nos destrói. Nas bênçãos do Senhor só enriquece, não acrescenta dores. Aquilo que Deus tem é maior do que aquilo que o mundo pode nos oferecer. Muitos não puderam receber esta palavra, muitos se escandalizaram, e muitos hoje se escandalizam hoje e procuram um evangelho fácil, de facilidades, onde o pecado não é mais pecado. Jeremias capítulo 1, versículo 12, Deus diz: eu velo pela minha palavra para cumprir com ela. Para terminar, quero deixar um exemplo aqui maravilhoso. Quando Jesus está na última ceia com os discípulos, a Bíblia diz que ele lembra que veio do Pai e que voltaria para o Pai. E assim os amou aos seus discípulos. Por causa disso, ele amou os seus até o fim. Jesus, ele estava compreendendo que valia a pena viver para Deus, cumprir tudo aquilo que Deus lhe dera, tudo aquilo que Deus lhe pedira, porque ele receberia algo bem maior. Ele se alimentou disto, porque sabia que o seu crescimento seria bem maior do que aquilo que o mundo podia oferecer. Será que hoje dá para você fazer um balanço? O que é que está te fazendo na verdade, a grande pergunta é: será se aquilo que você está, será se as coisas que você está trocando, será se são maiores das coisas que o Pai tem para mim, para ti, das coisas que o Pai tem revelado, tem prometido, tem preparado? Meu Deus do céu, estou maravilhado hoje.
com esta palavra. Não deixa mais o inimigo te enganar. As coisas que Deus tem são bem maiores, bem melhores. Amém. Deus abençoe a tua vida. Em nome de Jesus. Reflita. Se alimenta do Senhor. Se alimenta da palavra. E as bênçãos do Senhor correrá atrás de ti. Amém. Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus. Até a próxima, se Deus quiser.